Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês um conto clássico de terror. Antes de começar, eu já gostaria de pedir, se possível, para vocês deixarem um like, fazerem um comentário e, se possível, indicar o vídeo para alguém que você ache que vai gostar do meu conteúdo. Todas as informações acerca da fonte do vídeo estarão na descrição. Bem, vamos lá? A Trilha, por Eudes de Paula Collodini. O velho caminhava firme pela trilha que cortava um matagal rasteiro. Na planície ao redor, donde se podia ver até onde se perdia a vista, em todas as direções, apenas vasto ermo. Acima de si, o céu azul, com algumas nuvens e o sol que brilhava claro no ar puro. Sequer ao longe se via alguma variação no relevo plano. Nada como montanhas, declives, morros escarpados. Nada. Só a planície, enorme, selvagem. O silêncio era quebrado unicamente pelo som de suas gastas sandálias no solo arenoso da trilha e pelo vento que agitava o mato. E o velho seguia só. Seu aspecto era o de um homem que carregava anos e anos sobre os ombros, a experiência de tão longeva vida refletida em seus olhos altivamente sábios. Sob o chapelão, longos cabelos e barba, trajes rotos, porém dignos. Em suas costas carregava uma grande mochila cheia de preciosidades sem valor aos que vivem pelas riquezas mundanas. No cinturão, uma pesada espada e nas mãos, um cajado e um mapa de pergaminho. Seus passos decididos estacaram-se de súbito. Segurando o chapéu, olhou o sol e calculou as horas. Já era tarde. Sacou do cinturão uma cabaça com água e tomou um gole. Enxugou o suor e consultou o mapa. Estava no caminho certo e isso aliviou seu coração. Sempre aliviava. A esperança por algo muito melhor na chegada ao seu destino lhe enchia de estranha alegria. Sorriu sozinho e retomou a trilha. Nunca titubeava. Após algum tempo, sua sombra se alongava mais e mais atrás de si. Parou. À sua frente, um repentino e confuso emaranhado de rotas. Nenhuma placa, nenhum indicativo do caminho. A trilha agora se dividia em várias outras. Pelo aspecto, umas mais abandonadas, outras mais utilizadas. Todas traçavam rumos retilíneos para além de onde a vista alcançava, mas no horizonte nada havia de diferente ou que pudesse ser usado como referência. Mais uma vez, consultou o mapa. Enquanto lia, ouviu um farfalhar na vegetação próxima. Virou-se na direção do som e viu alguém. Este estava quieto, imóvel. O velho não fazia a mínima ideia de onde aquele indivíduo viera, pois não ouvira passos próximos de si há muito tempo sequer imaginado. Os dois ficaram se estudando por alguns instantes e o velho percebeu que alguma coisa estranha havia naquele ser. Seus pés eram idênticos, como se fossem dois pés esquerdos. Estava descalço e andrajoso, seu fedor vinha em lufadas nervosas. Era um homem, mas não parecia. Não parecia ter raciocínio humano ou alma. Não o conhecia, mas lhe parecia familiar. Seu olhar inexpressivo e sem brilho passava tremenda sensação de desesperança, mas pareciam dois poços profundos e vazios. Os dois se encaravam sem esboçar um único som. Ao primeiro movimento do velho, um movimento qualquer, o homem lançou-se em disparada contra si. Sua corrida desengonçada era vigorosa, mas o velho possuía muita experiência e sagacidade. Não demonstrou medo do indivíduo e desembainhou rapidamente sua espada. Defendeu o primeiro golpe com o lado cego da arma e sentiu o peso do punho daquele ser. Era muito forte.
A expressão fria do inimigo tomou formas bestiais sob a ira do ataque e continuou golpeando como um martelo velho que somente se defendia com o perfil plano e sem fio da espada. Lutaram por longo tempo sem um desfecho sequer. Na sua profunda sabedoria, o velho sabia que logo escureceria e não poderia ficar naquilo por muito tempo, pois por mais habilidoso e tenaz que fosse, a juventude do rival poderia ser vantajosa a este em longo prazo. Em um rápido movimento, virou a espada, cortando profundamente a pele do braço direito do inimigo, que soltou um grito animalesco de dor. Aproveitando-se disto, o velho endireitou a espada e desferiu-lhe um poderoso golpe no ventre. Este, colocando suas mãos sob o mortal ferimento que vertia muito sangue por entre os seus dedos, ajoelhou-se e caiu de lado na trilha, emitindo pueris sons guturais. Seu sangue, vermelho vivo, parecia ferver a terra que era banhada pelo caldo em que se esvaía sua vida. O velho, no fundo de seu coração, lamentou o ocorrido. Olhando o outro sangrando a seus pés, limpou a espada, pegou suas coisas espalhadas no chão e voltou-se para a trilha. Não teria tempo sequer de dar um enterro digno ao estranho naquele momento. O faria pela manhã. Relembrando que sua trilha se multiplicara em inúmeros ramais e vendo que a lua já brilhava com alguma força conferida pelo sol poente, o velho desistiu de prosseguir naquele dia. Pouco ao longe, viu uma árvore frondosa e foi até ela armar acampamento. Estava cansado e precisava de repouso. A lua cheia e as miríades de estrelas iluminavam a imensidão coberta pelo capim rasteiro e brilhoso, movimentado caprichosamente pela leve bruma. O velho dormia sob a árvore ao lado de uma pequena fogueira. Na trilha, o outro ser estava caído sob uma poça de sangue ressecado. Formigas subiam pela sua boca semiaberta e seca, mas ainda respirava. Arregalou os olhos num forte suspiro, cerrou seus punhos e sentiu a dor do golpe. Quase morrera, mas não morreria fácil. Tal golpe não lhe causaria ferimento fatal. O ser não era homem, mas um demônio. Colocou-se de quatro, retomando a força. Não acreditou que perdera a luta, e enorme ódio o apossou-lo. Arregalou os olhos, arranhou o chão de terra arenosa suja de sangue enegrecido e urrou contra os céus e debatia-se furiosamente em espasmos confusos e violentos. Parecia um animal manco enlouquecido, gritando a plenos pulmões, jogando terra e mato para o alto, imerso em fúria e soberba. Seus gritos profanos eram indistinguíveis e perdiam-se pela vastidão. Socava o chão com tremenda força até quase arrebentar os nós dos dedos. Babando e espumando de ódio, visualizou a fogueira sob a árvore. O homem estava lá. Seu olhar demoníaco partiu de furiosa frustração para perversa alegria. Uma ideia maldita surgiu em sua mente e vislumbrou sua chance de vitória. Enfrentando o homem jamais conseguiria, mas havia uma forma mais traiçoeira, como era de seu gosto, de derrotá-lo. Ajoelhou-se, cravou suas unhas compridas na carne peitoral e rasgou-se, gritando desgraçadamente. O vento aumentou e seu corpo desfez-se em fumaça negra com fedor de enxofre, densa como o fundo do mar, pesada como se fosse feita de puro chumbo. O jato de fumaça subiu e preencheu todo o céu sobre a planície, assumindo a forma de tenebrosa nuvem de tempestade. Essa nuvem trovejava e expelia uma chuva de cinza sobre o solo, relampejando rubros coriscos. O vento ficou ainda mais forte e a nuvem transformou-se em um violento redemoinho, deslocando-se na direção do homem, que continuava a dormir imprudentemente alheio a tudo aquilo. Chegando ao homem, o redemoinho tocou-o rapidamente e mergulhou em seu peito, puxando toda a nuvem para dentro. Em um piscar de olhos, o céu estava limpo de novo e apenas uma brisa moribunda percorria os campos. O velho continuava a dormir, como se nada tivesse acontecido. Pela manhã,
O ancião acordou. Deitado de costas, olhando para cima, viu que a árvore sob a qual repousava estava totalmente desfolhada e morta. Piscou novamente e, focando a velha visão, teve paz na certeza do que via. Escorou-se dolorosamente sobre seus cotovelos e pôs-se sentado com incomum dificuldade. Olhando a planície ao seu redor, toda queimada pelas cinzas de algum vulcão, fedendo fumaça e enxofre, sentiu-se desolado. Não estava assim quando pegou no sono, tampouco se sentia tão mal. Pegou seu cajado que repousava perto de si e, escorando-se nele, ficou em pé, suspirando. Sentia-se exausto e cheio de dores. Era velho, mas nunca sentira algo assim. Era como se um peso enorme fora colocado sobre si. Olhando suas coisas ao redor, todas intactas, viu o mapa. Caminhando até ele, pegou-o e leu. Não teve reação. A esperança que sempre enchia seu espírito quando lia aquele antigo mapa transformou-se em amarga descrença. Jogou o pergaminho de lado e sentou-se novamente. Pela primeira vez desde que começou a caminhada, há muitos e muitos anos, sentia dúvida. A certeza o abandonou, junto com a esperança e a alegria de viver. Não entendia o que estava acontecendo e assim ficou por muitas horas e dias, contemplando o vazio inexplicável que tomara sua alma. Acima de si, o triste sol se levantava e se punha, dando lugar às estrelas e à lua sem brilho que iluminavam aquele deserto desfalecido, até o sol nascer outra vez. O vento levantava as cinzas e fazia redemoinhos sinistros de madrugada. A poeira fustigava seu pétreo rosto, mas o velho permanecia catatônico. Depois de longo e incalculável tempo, o velho levantou-se e seguiu a caminhada, mas não mais usou o mapa. Apegou-se a uma estranha certeza dentro de si de que sabia para onde ia. Seus pés o levaram a regiões sombrias, muito diferentes daquele risonho lugar que era o objetivo de sua caminhada. Agora se arrastava como um vulto por paragens sem luz e sem vida, e os penhascos e abismos escuros o satisfaziam funestamente. Passava horas, horas e horas do dia, meditando coisas sem sentido, e suas noites tornavam-se atribuladas. A desgraça o havia tomado sem sequer perceber ou esboçar uma reação. Ruía por dentro e estava longe, muito longe de seu destino. Numa de suas andanças por lugares mortos, vislumbrou uma pedra muito alta. Pateticamente arremedando sua antiga vitalidade, escalou mancando os calhaus frios e enegrecidos da encosta do penhasco. Alcançando o topo, olhou para baixo. Tentou se lembrar de como chegou àquela situação, mas sua mente estava tremendamente confusa. Guardava dentro de si uma semente de luz, mas estava cercada por trevas. Uma lágrima escorreu pela sua face cavada de rugas. Olhou para baixo. Nada via. Era muito profundo o vale, vale da morte. Fechou os olhos, resoluto. Abandonou-se de si mesmo para a fatal queda. Estacou. Estava tomado por um impulso interno que não o permitia pular. Desesperado por incomum sentimento, sentia um tremendo combate interno. Algo estranho a si estava tentando dominá-lo. Por dentro, sentia como se queimasse nas chamas do inferno e sua consciência retornou plena por um instante, como o sol que aparece por entre as nuvens num dia chuvoso. De repente, percebeu o que ocorria. O forte velho rangiu seus dentes e tensionou todos os músculos, abriu os olhos para o alto e soltou o forte grito que ecoou no abismo, causando a revoada de alguns corvos e abutres em suas encostas. O velho era sábio em demasia. Percebeu que era tarde demais. Reunindo todas as suas forças, pegou a espada da bainha e tentou atentar contra sua funesta existência, mas foi contido. Caiu no chão, sofrendo, gritando. Sua consciência se esvaía lentamente como o fechar de cortinas de uma peça teatral. No seu último instante, vislumbrou sua face pelo reflexo da lustrosa espada que jazia ao seu lado. Seu olhar
era o mesmo de seu adversário da luta passada. Frio, sem vida, vazio. Olhou para os pés, ambos esquerdos. Até as surradas sandálias tinham os 2 pés esquerdos. Já agia sob a influência do demônio há muito tempo e não sabia. Sem forças e sem esperança, exaurido, entregou-se. O vento fustigava o cume da alta montanha, balançando os trapos da roupa que cobria o corpo caído no seu alto. Um coiote fora atraído para o fresco cadáver, farejando sua pele enrugada e imunda. De orelhas empinadas, tomou grande susto quando aquele homem morto começou a se mexer. Correu enquanto este se levantava, vacilante. Sua face era impassível, inexpressiva. Seus olhos de profundo negrume percorreram o ambiente ao redor. Sentia-se em casa, mas aquilo não lhe bastava. Precisava de mais em sua existência amaldiçoada e insatisfeita. Olhou para o oriente e viu um pedaço de céu azul. Um maldito pedaço de céu azul. E planícies verdejantes. Principiou sua marcha. Não raciocinava como homem e ninguém era capaz de entendê-lo. Agia conforme sua condição demoníaca. Outras vítimas eram necessárias. O pequeno coiote viu sua última refeição escapar, de longe. Seus instintos animalescos o preveniram de ameaçadora coisa. Seu potente focinho não farejava um cadáver, mas algo pior, muito putrefato, repugnante até para o pior dos carniceiros. Mas essa coisa estava viva, alucinantemente perigosa, curvada à esquerda, afastando-se para o leste, para o nascente, costas banhadas pelas luzes rubras do crepúsculo daquelas terras malditas em sua marcha de morte. Fim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma história para o nosso especial de Halloween. Feliz Halloween! Obrigada e tchau, tchau! Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês um conto clássico de terror. Todas as informações acerca da fonte estarão, como sempre, na descrição do vídeo. Antes de começar, eu gostaria de pedir a vocês, se possível, a deixar um like, fazer um comentário e repassar esse vídeo para alguém que você acha que pode gostar do meu conteúdo. Bem, vamos lá? A Verdadeira Imagem, por Flávio de Souza. Parte 1. Quem já suou frio numa noite quente pode imaginar o que senti quando cheguei ao local da cena que vi pela tela do monitor. Tudo começou de maneira corriqueira. Minha jornada de trabalho já estava quase no fim. O dia já ameaçava raiar e eu precisava fazer apenas mais uma ronda para finalizar o expediente. Apesar do cansaço causado pela monotonia, parecia que a noite de trabalho terminaria bem. Quase sempre a ausência de dificuldades era a marca principal numa alternância de canecas de café e sessões coruja na TV. Eu desempenhava a função de agente de segurança num condomínio de casas de alto padrão, um oásis de aparente tranquilidade para aqueles que podiam pagar. Os muros altos e as guaridas tratavam de isolar a loucura extrema que fervilhava no restante da cidade. Era um bom emprego. Bem, pelo menos o fato de poder trabalhar armado servia para aplacar um pouco a frustração de não ter conseguido ser um policial de fato, embora às vezes eu me pegasse clamando por um pouco de ação. Eu só não sabia que receberia sobre mim, de uma só vez, toda a adrenalina que uma pessoa é capaz de suportar. Agora eu sei que se tratava de um aviso, o arrepio que senti quando olhei para a lua morrendo pelo vão da janela. Eu devia ter atentado para esse detalhe, mas infelizmente não percebi. E antes de sair para a ronda,
fui alertado por um fato totalmente inusitado na tela de um dos monitores de segurança. Um casal, totalmente despido, se engalfinhava despreocupadamente apoiado numa árvore e logo em frente à casa do desembargador. Alcancei a lanterna, pois o dia ainda não havia derramado plenamente sua luz, e parti rumo ao local. Finalmente parecia que a derradeira ronda teria algum propósito, embora o fato a ser repreendido fosse demasiadamente tolo. Percorri apressadamente as 3 quadras que separavam minha cabine de trabalho do ponto a ser averiguado. Estava ansioso para colocar aqueles moleques para correr. No entanto, o que o facho de luz da lanterna clareou estava definitivamente longe demais da imagem que eu esperava ver. A garota estava subjugada por um dos braços do seu par, mas o rapaz não exibia os contornos que eu havia visualizado na tela do monitor, pois aquilo que estava diante de mim não era humano. Perdi o fôlego, tentei a todo custo levantar o oxigênio dos pulmões, ao mesmo tempo em que buscava manter a força nas pernas. Eu estava frente a frente com uma criatura demoníaca, sem sombra de dúvidas, e esse fato contrariava totalmente o que até então eu acreditava. Os traços esguios da fera exibiam um tom extremamente enegrecido pelos fios espessos e eriçados que revestiam plenamente a superfície do seu corpo. Ao perceber minha presença, o demônio largou a menina, deixando-a cair no pavimento cimentado, o qual, rapidamente, foi lavado pelo sangue que esvaía em profusão do ferimento aberto em seu pescoço. Ela estava morta. As órbitas vazias em sua face denunciavam a inexorável verdade. Caminhando em minha direção, o assassino revelava a total natureza de sua identidade. Uma cabeça enorme e canina, de onde um olhar tão vermelho quanto o sangue recém-derramado se mostrava. A criatura parecia ansiar por mais, por muito mais. Engatilhei a pistola e, sem titubear, acertei 2 tiros na face horrenda do monstro. Porém, ele continuava a caminhar, decidido a pôr um fim em minha existência. Disparei mais 2 vezes. O sangue negro espirrou em todas as direções. Ele me agarrou pelo pescoço e os pés deixaram o chão. A rigidez do aperto deslocou meu maxilar. A fera arfava. O veneno de seu hálito me desnorteava a ponto de quase me fazer perder a consciência. Com muito custo, disparei mais uma vez. O tiro o atingiu na parte inferior do focinho. Uma mescla de saliva e sangue passou a verter diretamente do ferimento aberto para minha garganta. Um gosto amargo parecia destruir minha fé na vida, como se uma serpente se retorcesse em meu estômago. Regurgitei uma massa gosmenta. Eu estava prestes a sufocar com meu próprio vômito. A escuridão nublava minha visão. Não sei como, mas consegui erguer a pistola mais uma vez. Ao mesmo tempo em que executava o esforço derradeiro, um grande estalo, que por pouco não arranhou meus tímpanos, se fez ouvir. Então, o demônio gritou. Eu seria capaz de jurar que havia sido de dor. A pressão em meu pescoço diminuiu. Com isso, aproveitei a chance e descarreguei o restante da munição sobre o maldito. Mas quando o último projétil o atingiu, ele já não exibia traços demoníacos. Era novamente um homem, e quando os primeiros raios de sol o tocaram, a identidade daquele rosto se revelou. Era nada mais, nada menos que o filho mais novo do desembargador. Ainda abalado, tomei o pulso do rapaz para confirmar a certeza que me dominava. Ele estava morto. O desespero me invadiu. Não adiantaria argumentar. Em qualquer hipótese que eu pudesse levantar, só haveria uma constatação. Minhas balas seriam encontradas no corpo do garoto. Mas havia uma esperança. Todo o monitoramento era gravado. Se eu pegasse o DVD na cabine de segurança, seria possível provar minha inocência, pois o monstro apareceria para quem quisesse ver. Deixei os corpos estirados na calçada fria e corri o mais rápido que pude.
precisava colocar as minhas mãos nas provas antes que o condomínio despertasse. De forma atabalhoada e urgente, coloquei a gravação para rodar. Mas para meu profundo desespero, a figura que avançou em minha direção me agarrou pelo pescoço e foi abatido por minha arma. Não se mostrava como um demônio. Era o rapaz, exatamente do jeito que ele era. Não havia escapatória. Eu seria acusado de assassinato. Tomei o DVD nas mãos e fugi. Seria impossível provar a verdade e eu não queria parar na cadeia pela morte do filho de um desembargador. Parte 2. Numa só noite, todas as convicções que eu poderia ter acerca da realidade da ficção desabaram sobre minha cabeça sem cerimônias. Então, no anonimato que a clandestinidade, minha nova condição, me impunha, estudei e procurei desvendar a névoa que costumava camuflar a nitidez da verdade que nos cerca. E, da mesma forma que um morto-vivo não reflete num espelho, descobri que um demônio da lua não revela sua verdadeira face em outro meio que não seja sob o véu da luz branca que vem do céu. Por isso, a gravação não captou os contornos da besta. Aprendi também que o chumbo pode fazer mal à parte humana da criatura, mas não pode ferir a fera. Assim, com a chegada de um novo ciclo, o demônio inevitavelmente ressurgiria dos mortos, com sua face mais nefasta a homenagear a lua. Mas uma esperança ainda resta. A prata, essa sim, com toda a sua nobreza, pode pôr fim definitivo na vida de agouro do amaldiçoado. De poucas coisas posso me orgulhar na vida, dentre estas, os bons contatos que fiz ao longo dos anos, os quais, na hora certa, mostraram seu valor. Enquanto antigos amigos me viraram o rosto, os agentes certos, pelo preço justo, me estenderam as mãos. Sem a ajuda de um excelente armeiro artesão, eu não conseguiria uma peça única e letal para aniquilar o monstro. Posso não ter mais emprego, posso não ter mais uma perspectiva ou mesmo uma vida, mas ainda tenho meu caráter, e isso ninguém pode me tirar. Ainda naquela noite, tudo estaria acabado. Parte 3. Não foi difícil chegar ao local que me deveria ser de descanso eterno. O pobre rapaz poderia até não ter culpa pela natureza maldita que o dominava, mas ele iria pagar a si mesmo. Não seria certo deixar a matança continuar. Assim esperei por horas, até que a lua derramasse seu lamento diretamente sobre o jazigo do endemoniado. Logo, como eu havia previsto, um urro das profundezas do inferno tomou de assalto o Campo Santo. Engatilhei o revólver e aguardei. Não tardou para que o concreto, mármore e madeira voassem pelos ares. A criatura estava livre, e com a vingança a escorrer pela língua que pendia da boca escancarada, ela me olhava. Dentes alvos e longos refletiam o luar. Ergui as mãos, apertando firmemente o cabo de madrepérola da arma. A besta chacoalhava as patas de forma ameaçadora. Mirei no centro daquela cabeça descomunal, mas no instante decisivo, não pude atirar. No tambor só havia uma bala de prata, um único bilhete para a libertação. No fim das contas, um enorme problema. De maneira mais dolorosa possível, descobri que a mesma lua que despertara a fera dos mortos agia também sobre mim. O veneno da besta, aquele que caíra em minha garganta em forma de sangue e saliva, corria agora em minhas veias. Ao som de um estalo, eu começava a mudar. Uma escolha estava em minhas mãos. Seria ele ou eu. Com filetes salgados escorrendo pelo meu rosto quase canino, fiz um esforço imensurável para manter a sanidade. Seria impossível admitir como a minha natureza demoníaca de uma fera inumana estava aparecendo. Enquanto a prata silenciava o clamor em meu cérebro e a chama da vida lentamente se esvaía do meu corpo, ainda via a sombra do filho do desembargador correr sob a luz da lua em busca de sangue. Eu jamais poderia me tornar aquilo, pois apesar de tudo, era de um homem a verdadeira imagem em mim incrustada.
fim. Bom, espero que vocês tenham gostado. É isso. Um feliz Halloween. Obrigada e tchau, tchau. Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês um conto clássico de terror. Todas as informações acerca da fonte, como sempre, estarão na descrição do vídeo. Antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês já deixarem um like, fazerem um comentário e, se possível, compartilhar o vídeo com alguém que você acha que pode gostar do meu conteúdo. Bem, vamos lá? Luzia e as Sombras de Luz, por Adela Figueroa Panice. Luzia andava sozinha pela rua estreita que conduzia até a casa do seu namorado. Vinha do trabalho e estava cansada. Hoje, o chefe se tinha passado um monte com as suas exigências. Queria que acabassem de coser todas as peças de roupa que chegaram na central. Vinham já cortadas. As operárias só tinham que enfiar a máquina nos polos carreiros que estavam pintados sobre as telas, todas iguais. Hoje foram de cor roxa, saias e camisolas, para uma marca internacional que acabara por ser a mais vendida do planeta. Diziam que os donos eram galegos. O fundador era um dos bilionários mais ricos do mundo. No ranking da revista Forbes, ficara de segundo ou terceiro, dependendo dos valores da bolsa. E ela, junto com mais 100 mulheres apertadas na nave de trabalho, conseguia ganhar apenas para pagar o aluguel e um pouco mais. Isso depois de estar cosendo durante uma jornada longa de quase 10 horas. Cobravam por peça costurada. Esse dia conseguira fazer 300 unidades, todas iguais, todas roxas, de uma cor quase violeta. Era um trabalho monótono, repetitivo e mal pago, mas era o único que ela conseguiria arranjar. No fim da tarde, seus olhos estavam vermelhos de tanto olhar para os tecidos e as mãos cansadas e quase entumecidas de agarrar a prenda para a suster firme sobre as agulhas da máquina. As costas doíam-lhe de estar debruçada sobre a mesa do trabalho e o seu pescoço estava rígido e dolorido. Tinha necessidade de respirar o ar livre, fora daquela atmosfera viciada do ateliê. Escutou o ringue da campainha de saída com grande alívio. Saiu para o descampado junto das outras operárias e foram todas até a paragem do ônibus que as levaria até a vila. Cabeças baixas, ombros caídos e olhar vácuo para o infinito da noite do polígono industrial. A porta maciça de alumínio fechou por trás delas com um som de morte metalizado. Luzia respirou fundo e deixou que seus pulmões se enchessem do ar fresco e limpo, mais do que no interior da nave. Era noite de luar, nessas noites frias em que o vento do norte faz rugir as nuvens. Desceu do coletivo depois de meia hora de transporte e começou a caminhar para a casa do Manuel. O rio estava perto e dele saía a umidade produzida pelo aquecimento do sol do dia que evaporara a água. Mas agora o frio condensava essa umidade que se estendia pelas ruas como se fosse o bafo de sereias. Seres míticos, parecidos a mulheres, que habitavam as águas continentais da Galiza. Namoram os homens e não gostam das moças, nomeadamente das novas e bonitas como Luzia. Assim aprendera Luzia escutando histórias desde o colo da sua avó. E Luzia ia sozinha através da noite das ruas e através de seus confusos pensamentos alastrando seu cansado corpo. A névoa tinha se pousado pouco a pouco sobre as pedras da cidade e sobre as varandas das casas. Sentia em seu corpo cansado a umidade do ambiente, que cobria seu abrigo de quadros verdes e grises por infinidade de pinguinhos de água. Abraçou-se e esfregou os braços contra o corpo para correntar o fio. Seguia andando. Agora apurava o passo
se calhar por se aquecer com o exercício ou porque o medo lhe ia ganhando na sua carreira. Seus cabelos agitaram-se, sem terem vento que o justificasse, e algo frio roçou sua cabeça. Ela sacudiu, mas aquela mão, ou o que quer que fosse, voltou a entrar por entre os caracóis da sua cabeça e pousou-lhe sobre o couro cabeludo. Com suas mãos, tentou esfregar a cara e a cabeça, mexendo os cabelos com força. Porém, aquela friagem com dedos próprios voltava a lhe invadir o crânio, como se lhe quisesse congelar o cérebro. Voltou-se, mas nada viu. Continuou sua marcha cheia de apreensão e começou a cantar baixinho com um intuito vão para libertar-se da sensação medonha que estava dominando, mas com pouco êxito. Diante dela viu algo. Parecia uma sombra de luz, não de luz brilhante, mas tênue, suave, que ao se aproximar voltava intransparente, como translúcida. Transportava uma vela que se movia para um lado e para o outro. Pronto. Junto desta foram aparecendo outra e outra até fazer um coro que a rodeava, movimentando-se com ela no percurso da ruela. As sombras brancas portavam velas acesas que abanavam com o seu movimento. Tentou fugir, mas não tinha para onde. Num desespero, berrou num fio de voz: "Quem és? Que quereis?" A voz de Luzia saía entrecortada e fraca de sua boca. Só um murmúrio parecido ao do vento saiu, como única resposta daquela comparsa fantasmal. Sua avó Gilberta tinha-lhe falado da santa campanha quando era menininha, do coro das estantigas, almas em pena que vagueiam pelos caminhos nas noites de névoa para ganhar algum caminhante que ousar olhar para elas. Deitam-lhe o ar da morte e levam-no com elas a guiar eternamente. Mas ela nunca tinha acreditado. Eram contos de velhas. A angústia começava a dominá-la e sentiu como a rigidez lhe ia prendendo o seu corpo. Primeiro foram suas pernas que se negaram a avançar, fazendo mais lenta sua marcha até acabar por pará-la totalmente. Suas mãos, que utilizara para esfregar a cabeça havia um pouco, ficaram lentamente caídas ao longo do corpo, inertes os braços e abandonados os ombros. O terror frio e paralisante já a invadia por completo. Foi nesse momento, com todas as suas defesas caídas, quando sentiu que algo tomava suas mãos com delicada frialdade e fazia que seus braços se envolvessem em uma sombra branca e de contornos difusos. Como em sonhos, notou virar seu corpo, que deu um giro para ser abraçada por outra daquelas figuras sinistras que a faziam dançar num ritmo lento, suave e fácil, ao som de uma música que ela não podia identificar. Outras figuras brancas foram se chegando a ela, envolvendo-a na luz tênue, no cenário da ruela, perto da casa do seu namorado. Luzia sentiu que o terror que tivera até aquele momento desaparecia penosamente, sendo substituído por uma nova sensação que ela não reconhecia, uma mistura de passividade que percebeu como gostosa, agradável. Naquela semi-inconsciência que a dominava, um prazer doce e tranquilo nascia-lhe nos dedos dos pés e subia-lhe pelas pernas até as suas zonas secretas que só tinha partilhado com o Manuel. Inclusivamente ali, sentia um bafo frio que invadia seu sexo, enquanto seus braços eram sustidos à volta de um daqueles corpos etéreos e seu vão seguia se movendo guiado por mãos frias, mas acariciadoras que lhe marcavam um ritmo que não podia recusar-se. Sentiu eriçar seus pelos quando outro daqueles espíritos roçou-lhes com suavidade fria, e o desejo seguiu a sua excitação. Nestes momentos já não tinha nenhum domínio sobre o seu corpo, que se abria e dançava voluptuosamente ao ritmo que as sombras lhe marcavam, desde os pés até as coxas, as pernas e os braços. Sua cabeça, deitada para trás, oferecia a cara e o pescoço ao abraço frio do couro fantasmal, enquanto seu rosto mostrava um aceno de êxtase total.
Toda ela estava a ser possuída por uma companhia de almas que ora gemiam, ora cantavam ou gritavam com suavidade provocadora. A energia fria que irradiavam percorria-lhe o corpo inteiro. Despreocupada, deitada no ar da noite, sentiu como as ondas do prazer percorriam seu corpo desde o seu interior até toda a sua pele, para chegarem a seus lábios que exalavam suaves e rítmicos gemidos. Toda ela vibrou, levitando ao ritmo daquela orgia macabra, enquanto as sombras vibravam também com ela e sacudiam seus faróis, que bailavam também junto com o coro, representando o ato final de uma apoteose coral. Ainda ficava nela o sentimento de prazer e o relaxamento começava a dominá-la, quando se encontrou batendo na porta do Manuel. Meu amor, estava a aguardar por ti com ansiedade mal dissimulada. O rapaz estendeu seus braços para ela num aceno carinhoso. Essa noite estás mais formosa que nunca. Diria-se que tens luz no rosto. Manuel abraçou a Luzia, beijou-a com paixão na boca dela, e uma névoa suave e luminosa foi se estendendo pelo quarto, envolvendo Manuel e penetrando-lhe até o interior de seu corpo. Ele sentiu o frio invadir suas carnes e seu sangue, mas não hesitou e não largou a mulher. Não podia evitar abraçá-la, já não podia ceivar-se dela, nem tampouco o desejava. Os dois amantes, fundidos um no outro, não foram já senão luz e nevoeiro. Juntos, partiram à procura de outros corpos com quem dançar o baile da Santa Companhia, abalados no vento da morte. Luzia! Luzia! A voz cascada da velha Gilberta soava entre as gotas de orvalho e a luz fria do luar. Ai daqueles a quem lhes dar o ar da companhia, ao saírem sós de noite por esses caminhos fora. Fim. Bom, esse conto ele é de uma escritora portuguesa e ele fala sobre a lenda da Santa Campanha ou da Santa Companhia. Então, se vocês quiserem procurar depois um pouco mais sobre essa lenda, né, fiquem à vontade. Bom, essa foi a nossa história. Um feliz Halloween para vocês. Obrigada e tchau, tchau. Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma história real de acordo com o usuário que apostou no Reddit. Todas as informações acerca da fonte estarão na descrição do vídeo, como sempre. Antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês para já deixar o like agora no início, fazer um comentário e, se possível, enviar o vídeo para alguém que vocês pensem que pode gostar desse tipo de conteúdo que eu produzo. Bom, vamos lá? O Cão Fantasma. Foi nas férias do ano passado que estive na casa de familiares junto com a minha mãe, meu irmão, uma tia e 3 primos. Meu pai nos encontrou lá alguns dias depois. Era um lugar simples, roça, e para ter ideia, até mesmo sem luz elétrica. Eles estavam planejando pedir a ligação de luz lá na propriedade para dali a algum tempo, mas naquele momento em que nós estivemos lá, não havia luz ainda. A casa mais próxima dali ficava a pelo menos 10 quilômetros de distância. Prestem atenção porque essa informação é importante. Em uma tarde de sábado, o tio nos chamou para visitar uma tia que morava um pouco mais distante. Fui eu montada numa égua chamada Lola, minhas 2 primas e o meu tio Walter em uma charrete puxada por uma outra égua chamada Doçura. Essa égua de Doçura não tinha nada. Ela era meio doidinha, pois desde o momento que a atrelavam à charrete, ela não parava de correr. Diziam que era porque ela estava com cria nova. Saímos por volta das 2 horas da tarde e fomos curtindo o passeio até a casa da tia Josi. E eu confesso que não estava curtindo muito, pois a égua que eu montava vinha num trote incômodo.
Sabe, ela trotava de um jeito que me incomodava um pouco assim no quadril, me machucava um pouco a perna e me cansava bastante. Na volta, já à noitinha, eu tinha descoberto um jeito de não me machucar muito quando a égua andava, enquanto ela trotava. Eu parava, deixava a charrete se distanciar à frente e quando a charrete estava bem distante, a égua em que eu cavalgava se punha a correr em um trote bem confortável, sem me machucar. E dessa forma, parando e correndo, eu fui fazendo o caminho de volta. Em um determinado momento, depois de ficar para trás, tentava me aproximar dos outros quando percebi o barulho que a charrete em que estava tio Walter a bater em alguma coisa, e eu perguntei: Tio Walter, o que está acontecendo? O que houve? Quando ele me respondeu: Mete o couro nesse bicho que vem aí, Andressa, mete o couro nesse bicho. Só então eu percebi que em minha direção vinha um cachorro enorme, um cachorro de cor branca, de um porte grande. Quando ele chegou ao alcance da vara em que eu batia na minha égua 2 vezes, dei uma varada certeira no focinho do cachorro. Só que nessa hora eu fiquei assustada. O cachorro não correu, não chorou e nem fez nenhuma reação quando eles fazem quando apanham. Simplesmente eu dei aquela varada bem no focinho dele. Ele parou, me encarou e ficou me olhando. Eu levantei a vara para ver se ela tinha quebrado, mas ela estava intacta. E quando voltei a olhar o cachorro, não era mais um cachorro. Era uma bola branca que diminuía de tamanho até desaparecer. E de repente, voltava a crescer a partir desse momento. A égua que eu montava passou a correr feito louca. Inclusive, mais até do que a égua doidinha lá da charrete. E não demorou muito para eu chegar na casa da minha avó. E ela, inclusive, achou estranho eu chegar primeiro que o tio. Principalmente porque a égua em que eu montava era uma égua mais calma, mais tranquila do que a égua que puxava a charrete, conforme eu disse a vocês. E ela perguntou: O que aconteceu? O que houve? Aí eu expliquei o episódio do cachorro. Então vovó se benzeu, foi para a janela que dava para a porteira e começou a rezar. Agora fui eu que perguntei a ela: O que aconteceu, vó? Por que esse desespero todo? Por que esse sinal da cruz na janela? E por que começou a rezar? Ela respondeu: É aquele cachorro que vocês viram. Ele é um fantasma bem conhecido aqui na região. E se o tio de vocês não contou a história, foi para não assustar. Mas eu vou contar. Há algum tempo, um homem velho, bem velho, que morava sozinho com seu cachorro ali, ó, numa cabana bem ali, tá vendo ali no alto daquele morro? Quando o homem ficou doente, ele morreu. E o cão, por ser muito apegado a ele, não saiu de cima de seu túmulo. Não saiu de cima nem por um momento. E após alguns dias, morreu também de fome e sede. Não porque não deram comida para ele, não porque não deram água para ele. Ele simplesmente não comia e não bebia. E dias depois morreu com fome e com sede em cima do túmulo daquele homem. E é aí que vem a história do cachorro fantasma. O cachorro começou a ser visto por algumas pessoas que passavam pela estrada à noite e começaram a chamá-lo de visão, de visagem. Ele aparecia, sumia de repente. Muitas vezes vinha como um cachorro e dali a pouco se transformava numa bola, uma bola branca, e desaparecia como se fosse uma visão. Até aquele momento eu não tinha ficado com medo, mas depois da história que a minha avó contou, não tinha outro remédio a não ser tremer a noite inteira naquela noite, bem rente à minha janela. Dormi e escutei o rosnar de um cachorro, um rosnar forte de um cão. Levantei e quando fui olhar pela fresta, eu pude ver com o clarão da lua daquela noite que era o mesmo cão que havia visto na estrada, lá atrás. O mesmo cão com aquela vara eu tinha lhe dado bem no focinho, uma varada. Ele estava ali, parado, bem de frente para minha janela, como se estivesse me olhando, observando através daquela fresta. Eu, naquela fresta, vendo ele lá fora, e a sensação que tive é que ele lá de fora estava me vendo aqui dentro, exatamente por aquele buraquinho.
Quando então eu senti aquele olhar e dei um grito, e vieram todos correndo para ver o que estava acontecendo. O que houve? O que está acontecendo? Por que você grita? Que desespero é esse? Meu tio, minha tia, minha avó escutaram o que eu estava dizendo. Abriram então a janela, mas não viram nada. Disseram que talvez eu tivesse ficado impressionada com a história do cachorro que minha avó tinha contado, que talvez aquele cão que eu vi pela fresta ali fosse uma coisa da minha imaginação. Mas como da minha imaginação? O mesmo cão, tio, que nós vimos lá na estrada. Eu fiquei absolutamente indignada. Só que quando amanheceu o dia, exatamente ali próximo à minha janela estavam as marcas de 4 enormes patas e fiapos, muitos de pelos brancos. Aquilo só confirmava que o cão realmente tinha estado ali, ou melhor, o fantasma daquele cão. E como disse lá no começo da história, não havia vizinhos por perto. Eu não quis mais ficar naquele sítio. Meu pai, que veio ficar com a gente exatamente naquele final de semana, teve que nos levar embora naquele mesmo dia, porque o medo tinha tomado conta não só de mim, como de todos. Parece que a qualquer momento o cão voltaria, a qualquer momento o cão estaria ali para nos assustar, ou quem sabe, para fazer alguma coisa. Até hoje, quando me lembro deste fato, eu fico toda arrepiada. Por mais que digam que de repente pode ter sido coisa da minha imaginação, não há como eu esquecer a história do cão fantasma. Estou escrevendo esse relato agora porque algo acabou de acontecer aqui em casa. Moramos em um sobrado e eu durmo na parte de baixo, junto com minha irmã. Acordei agora há pouco com fortes barulhos e rosnados vindos da parte de trás do quintal. Pensei que tinham trancado a minha cachorra Catita para fora e quando isso acontece, ela sempre pede para voltar. Mas aqueles barulhos não pareciam vir de um shih tzu. Pois bem, liguei a lanterna do meu pai e Catita saiu de sua caminha para me acompanhar. Não havia sido ela. Não sei bem o que ou quem esteve na minha área, mas pegadas de patas enormes mancharam os azulejos branquinhos dos fundos. E que Deus me ajude. Fim. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma história com cachorro aqui no canal. Eu particularmente acredito nessas histórias de animais porque eu já passei por algo muito parecido. Se vocês quiserem, eu conto a história para vocês. Eu já passei por algo com um cachorro meu também. Bom, e é isso. Um feliz Halloween. Obrigada e tchau, tchau.